sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem. Então, você vai ter sistemas, ou seja, que nem quando a gente está lá no ensino médio, tem aqueles sisteminhas de equações com duas Uhum. variáveis, aqui tu também vai ter, né? Então, uh, veja situações complexas que começam a ter aqui, né, cara? Por exemplo, esses tanques, poxa, eu achei bem legal esse exemplo aqui, mas ele dá um monte de parâmetros. Vamos só partir aqui da equação diferencial, que se for ficar lendo todos aqueles parâmetros, fica o dia todo. Legal. Agora a questão é, como resolver uma equaçãozinha como essa? Eu vou te falar que até os softwares têm uma certa dificuldade de fazer isso. Tipo, o Wolfram Alpha, por exemplo, não resolve isso. Vocês conhecem o Wolfram? Não, eu utilizei em cálculo numérico, foi o Octave. Não sei É, se. sim. O Octave é uma linguagem de programação matemática. Uhum. O Octave é tipo matemática de graça. Mas não era bem isso, né? Bem, o Octave resolve contas, mas é que o Wolfram é um site bem famoso, né? Que resolve bastante coisa. Mas ele não resolve isso aqui. Só para tu ver o nível de complexidade da coisa, tá? E a ideia é que tu não pode resolver, né? Porque tem, vamos dizer assim, uma equação diferencial depende da outra. Então, a gente vai ter que aprender algumas técnicas para lidar com isso, beleza? Certo. Essas equações, essas apostilas são tudo muito parecidas. Então tá bom, ele vai começar a definir matematicamente a coisa, mas na prática é que nem aquelas equações matriciais que a gente vê na escola também, beleza? Então, como tu estava vendo nos outros assuntos, cada caso é um caso, beleza? Tu vai ter o caso com uma função homogênea, uma função inhomogênea, com uma coisa que dá para separar, com outra que não dá, esse tipo de situação, beleza? Ok. Ele vai começar a falar um monte de teorema, mas tu estudou bem a primeira parte do conteúdo, tu sabe que esses teoremas não servem para absolutamente nada na hora que tu vai resolver a conta. Tu só decora as consequências dele e pronto, né? Por exemplo, aqui, teorema da existência. Tu pode ter certeza que isso aqui vai ter uma solução. Beleza, pelo menos um. Então, coisas que a gente não dá muita bola. Você não fica perdendo muito tempo, beleza? Uhum. Muito bem. Então, agora aqui, exponencial de uma matriz. Normalmente a gente vai ter soluções aqui que dependem de exponenciais. Como tu já viu, tu disse que já fez essa matéria uma vez, tu lembra então que lá, quando tu está fazendo derivações de segunda ordem, sempre tem que supor a solução exponencial, né? E também na equação de primeira ordem, na equação diferencial de primeira ordem também aparece exponencial o tempo todo. Porque a exponencial é aquele cara que repete quando tu deriva. Uhum. Então, Você passa o coisa para frente e daí continua igual ao exponencial. exatamente, exatamente. Coeficiente, né? Muito bem. Então, ele está falando que é possível você descrever sistemas matriciais com exponenciais. Se tu olhar isso aqui, isso é a expansão da série de Taylor para uma exponencial, certo? Eu não sei se tu já chegou a ver isso, por sinal, eu vi isso em Série equações de diferenciais. Taylor eu vi em cálculo 3, Ah, você já fez cálculo 3? porém eu tô fazendo cálculo 3 aqui agora, né? A professora, eu lembro de ter comentado isso daí, eu não cheguei a ver em EDO. Ainda mais Ah, sim. porque EDO a gente tem como pré-requisito cálculo 2 e não cálculo 3. É. Então, O que, que vocês veem em cálculo 3? a gente vê rotacional, divergente, Ah, cálculo vetorial. série de Taylor, tem mais algumas coisas que a gente não viu, Entendi, mas isso daí eu sei que tá aí. Eu entendi. posso entrar aqui na apostila da professora e ver também. Não, não, eu acho que é suficiente. Bem, a série de Taylor, ela é uma aproximação. Você pode, na realidade, usar a série de Taylor para aproximar a sua função daquilo que tu quer estudar mais precisamente. Porque, por exemplo, bem, é só porque ele cobrou aqui, porque ele vai mostrar depois, tá? O negócio é o seguinte, imagina que tu tem uma função bem estranha, certo? Uhum. E você não quer estudar todo o comportamento dessa função estranha, você quer estudar apenas uma parte dele. Por exemplo, aqui. Então, ali naquela parte, tu pode, sei lá, dar um zoom e tu vai ver que ela é uma parábola, basicamente, certo?
Então a série de Taylor ela vai jogar fora todo o resto e vai estudar só essa região que tu está interessado. É para isso que serve uma expansão em série de Taylor, beleza? Uhum. Então é isso que ele está fazendo ali. As soluções exponenciais ele está mostrando que podem ser dadas como polinômios na prática. Não ligue muito para esse detalhe em específico de que é uma série de Taylor e tal, só aceita isso aqui por enquanto, beleza? Tu Tá. consegue escrever como este polinômio. Muito bem. E daí quando tu tem o T0 igual a zero, tem a série de McLaurin na prática. Mas é a mesma história, né? Só um pouco mais simples de escrever. Muito bem. Então vamos lá. Ele está pedindo para encontrar o exponencial das seguintes matrizes aqui. Uma matrizinha 2 por 2. Olha só. Como a gente acabou de ver, né? Tu consegue escrever essas matrizes dentro de polinômios. E a gente vai fazer isso, óbvio, dentro de exponenciais. E por sua vez vão ficar dentro de polinômios. E a gente vai fazer isso, óbvio, para conseguir resolver sistemas de equações. Porque se você lembrar do seu segundo ano lá no ensino médio, ou de álgebra linear, você vai lembrar que você tem equações longas, 3, 4, 5 parâmetros para encontrar a resposta, e tu pode resolvê-los de uma forma bem mecânica, com matrizes, né? Então aqui é a mesma coisa, para resolver aqueles sisteminhas de equações diferenciais, você vai ter que usar matrizes. Mas na prática, o que ele está fazendo aqui é pegar a nossa matriz aqui, que ele quer que tu escreva o exponencial dela, e colocando na série de Taylor, beleza? Só isso. Uhum. É Tá. isso. Então, ele tá falando lá da A ainda, né? Então, fica desse jeito. O chato é fazer esses exponentes, né? De matrizes. Isso aqui tem toda uma técnica para fazer mais rápido. Só que como a gente vai, sei lá, fazer provavelmente só até o segundo grau, não precisa se preocupar muito com isso, beleza? Isso aí seria para matriz terceiro grau ou mais? Seria isso? Existem umas técnicas que são bem ensino médio, assim, não tem nada demais, que tu consegue fazer os exponenciais da matriz mais rápido, tá bom? Porque é meio chato fazer exponencial de matriz, né? Pensa, para tu fazer isso aqui, tem que multiplicar 4 vezes a matriz por ela mesma, fazer multiplicação de matriz é muito chato, né? Mas existem umas técnicas para resolver potências de matriz mais rápido. Porém, provavelmente tu não vai precisar se preocupar muito com isso, beleza? Uhum. Porque a série de Taylor, normalmente a gente expande ela só até o segundo termo. Justamente porque na prática a gente está preocupado com aquelas parábolas. E um x ao quadrado é uma parábola. Então, todos os termos para depois de x ao quadrado não são muito importantes numa série de Taylor. Beleza? Certo. Então é isso. Tá bom. Daí ele estava nos mostrando aqui, né? Vamos só lembrar que a exponencial, o que que é esse A? Isso aqui é uma matriz, beleza? Então vai ser a soma dessas coisas. Portanto, ele simplesmente vai escrever aqui como a soma dessas coisas, ok? Pegou a ideia aqui? Tá. Ele vai. Porque são tudo matrizes 2 por 2, certo? Certo. Tudo isso aqui são matrizes 2 por 2. A3, A4, A5, tu tá somando todas elas para reescrever o exponencial como uma expansão em série de Taylor. Então, como isso é tudo matriz 2 por 2, o que a gente está tendo aqui é os primeiros termos de todas as matrizes. Bem, que a gente já pode se preocupar com eles abertos aqui, né? Ó, T, 7t ao quadrado sobre 2 fatorial, 7t ao cubo sobre 3 fatorial, 49, e assim vai. Tudo isso está no primeiro termo. E daí, a mesma coisa para o segundo. Tá aqui. E assim sucessivamente, beleza? Tá, beleza. Eu entendi. Beleza. Então a gente conseguiu escrever um exponencial com um monte de polinômio. Às vezes nem precisa disso, às vezes a gente vai tratar direto com exponencial. Beleza? Bem, daí ele falou ali a mesma coisa para outro exemplo, que era uma matriz um pouco mais simples porque era diagonal. E é isso aí. Então, né, vamos ver. Quando a gente tem soluções diagonais, são bem interessantes. Provavelmente vai ser os casos que a gente vai trabalhar mais. Muito bem. Então ele está mostrando aqui que você pode, né,
é que você teve, ó, deixa eu ver bem exatamente o que ele está mostrando aqui, porque eu não tive a oportunidade de ler isso antes. Tá, a matriz era essa matriz bonitinha aqui. Expandida fica dessa forma, beleza? Uhum. Muito bem. Perceba que o elemento está na terceira linha e coluna da matriz acima, a expansão da série de Taylor da função. Perceber isso assim, diretamente não é muito legal, mas é o que rola ali, né? Se a gente expandir essa potência, é isso que vai acontecer, beleza? Esse cara aqui é igual a 3 na T expandido, beleza? Uhum. Isso. E o mesmo lá pro outro cara, o 2 na T expandido. E você pode escrever, né? Se você já aprendeu a fazer a série de Taylor, você pode escrever isso aqui também como esse cara. Bem, é aquilo que for mais simples para você na sua situação. Mas na prática, então, a expansão de uma matriz como essa vai ficar igual a isso aqui. Beleza? Muito bem. E agora, fazer essa diagonalização aqui, tu disse que sabe fazer bem, mas tu sabe isso no contexto de álgebra linear ou aqui tá Só no tranquilo? contexto de álgebra. Aí, como é envolvido com o ideal, eu acabo ficando nervoso algumas vezes e me perco bastante, né? Tá. Tem que fazer a interpretação da coisa, né? Muito bem. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Vai falar toda aquela história que a gente já está acostumado no álgebra linear lá, né? Que basicamente fazer a subtração pela matriz diagonal, e daí encontrar os autovalores e autovetores buscando alguma solução entre as variáveis. Muito bem. Então a gente pode pular tudo isso, tu falou que tá bem. E a parte de diagonalização, tu também lembra bem? A parte da organização, mais ou menos. Eu sei que passou o comecinho na penúltima aula, né? Na penúltima aula não, na primeira aula da semana passada, né? Uhum. E acabei me perdendo um pouquinho. Diagonalização é algo que a gente também vê lá em álgebra linear, que tem a ver com isso, ok? Com essa relação aqui Uhum. entre os P's, que são basicamente os autovetores em coluna, as matrizes dos autovetores em coluna, e o D é uma matriz onde a diagonal são os autovalores da função que tu está trabalhando, que no caso é o A, Uhum. beleza? Então é uma forma interessante aí. É, Diga. todos os valores que não estão na diagonal principal são zero, igual ao normal Sim. aí. Tá. Ok. Isso que é uma diagonalização. Uma matriz diagonal é aquela que todo mundo é zero, a menos dos termos da diagonal. Tá bom? Uhum. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Ok, então, tudo aquilo supostamente já vimos, mas não tem problema, a gente revisa se precisar. E só que vamos avançando aqui onde até dá para avançar, beleza? Para poder ver o máximo de matéria possível no primeiro momento, depois a gente volta, faz exercício, se for o caso. O professor passou alguma lista de exercício, algo assim? Lista não. Ele disponibiliza alguns exemplos em sala de aula, um ou outro para a gente fazer em casa, mas ele fala para a gente estudar por conta nos livros mesmo. Tá, mas não tem tipo uma prova antiga, alguma coisa assim, porque é bem Pior que também importante. não. Entre essas provas aqui que eu peguei, é porque eu consegui escrever ela no geral, mas ele não disponibiliza a prova pra gente. Ele só deixa a gente ver. Então a Poxa, gente não tem, então os assim, teus colegas exemplo de dos outros prova antiga. semestres não têm as provas deles. Não, exato. Pô, aí não, hein? Que bosta, porque assim, eu vejo que os professores normalmente cobram questões bem parecidas, assim, nas provas. Complicado. Mas tudo bem. Então tá, teorema fundamental para sistemas lineares. Muito bem. Então, provavelmente lembra de já ter visto isso em algum lugar, é como se fosse uma equação diferencial com uma condição, que é um PVI, né? Problema de Uhum. valor inicial. Beleza. E quando tu tem um sistema assim de primeira ordem, tu pode afirmar que a tua solução vai ser, então, um exponencial, aquele mesmo exponencial que a gente estava vendo lá em cima, vezes a solução que tu tem aqui. Então, é um
vamos dizer assim, é algo que tu tem que decorar, entendeu? Tu não vai precisar provar esse negócio, tu só aceita e procura, beleza? Uhum. Isso. Então tá bom. Com isso em mente, vamos lá. Olha só, né? Tem algumas proposições que é boa tu lembrar, né? Uma das consequências ali de a gente estar trabalhando com diagonalização é isso, cara. Ó, tu vai poder dizer que a solução tem a ver com a matriz diagonal. Beleza? Ó, perceba que agora tu já está com a matriz diagonal aqui em cima. Uhum. Então, se tu conseguir calcular alto valor e alto vetor, a tua matriz vai ficar bem bom. Muito bem. Então, temos alguns casos especiais aqui. O caso da matriz diagonal, o caso da matriz rotacional. Deve lembrar de ter visto isso um pouquinho lá em álgebra linear também. Rotacional eu não lembro. Não é o rotacional em si do cálculo vetorial, mas é uma matriz que te ajuda a rodar o sistema. Por exemplo, digamos que tu tenha lá um vetor numa determinada base, por exemplo, a base canônica. E daí, digamos que tu queira fazer uma rotação para que tu deixe esse vetor aqui como um dos eixos dessa tua nova transformação. Daí tu vai ter que rodar o teu sistema para ele ficar mais ou menos assim, certo? Certo. Teus eixos coordenados são esses. Para Uhum. isso, teve que fazer uma rotação de θ aqui, no eixo normal, nesse aqui. Então, essa rotação de θ é dada por uma matriz como essa, ok? Uhum. Onde o Beleza. alfa e o beta são termos de senos e cosseno. Mas tá bom, né? Não é nada demais aqui, é só uma situaçãozinha. Vamos ver esse exemplinho. Tu já chegou a dar uma estudada nisso sem mim? Como é que foi? Como é que tá isso? Nesse daí não, eu não tô tendo tempo. Eu tive que fazer uns projetos aqui. Fui em escola fazer uma apresentação e não tive tempo de olhar essa parte ainda, Ah, tá. por conta. Tu trabalha? Não, trabalhar não. O projeto é um projeto da faculdade que eu faço. Tipo uma Aí eu iniciação fui ensinar científica? uma. Mais ou menos, é de uma matéria que eu tô fazendo no momento. Aí eu tive que fazer uma apresentação numa escola pro pessoal do primeiro colegial. Ah, sim, é. Tem bastante disso na época da faculdade. Extensão, eu acho, né? Projeto de extensão. Isso, é mais ou menos isso daí também. Fazia bastante também. Bem, vamos ver. Resolva o seguinte PVI. Então, você tem uma equação diferencial, que você sabe que vai ter uma solução como aquela, ou seja, você tem basicamente que a derivada está associada com a tua função normal. Então, tu já sabe que isso aí, né, tem que ter a ver com exponencial a resposta. O exponencial é a função que permanece igual quando deriva. E ele colocou aquela condiçãozinha ali. Então, é o padrão que a gente já viu ali em cima, que é o padrão que nos dá uma resposta exponencial. Beleza. Ótimo, por enquanto tudo bem. E a matriz ali é a matriz A e aquele é o x0. Então, a gente lembra de ter visto que a solução tinha a ver com com o exponencial que multiplicava a função, né? Ó, tá aqui até por sinal. Tá vendo? Uhum. Isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar então encontrando quem são os nossos autovalores, muito provavelmente para colocar lá na parte de cima do exponencial. Portanto, a gente faz todo aquele esquema que a gente já aprendeu bem lá em autovalores, autovetores na álgebra linear. Então, passo o lambda para lá, faz o determinante, resolve a equação característica, e a gente encontra alfa menos 1 e 1. Lambda, na verdade, menos 1 e 1. Concorda comigo? Sim, sim. Isso. Beleza. Então, nós já temos aí nossos dois elementos. E agora, a gente vai precisar encontrar os autovetores, né? Então, a gente vai fazer todo aquele esquema do autovetor. Agora, me diz uma coisa. Esquece que a gente está falando de equações diferenciais. Você Certo. acha que conseguiria encontrar os autovetores aqui? Se eu estiver fazendo em casa, alguma coisa assim, eu consigo. O problema é durante a prova, que daí bate nervoso normalmente, né? Daí acaba me embaralhando um pouco. Entendi. Então, vamos ver aos poucos aqui como é que ele fez.
Depois vamos fazer um também, tá bom? Uhum. Então aqui a gente tem... Só um segundo. A gente tem a nossa matriz, somada pela matriz diagonal, que na realidade é a matriz do nosso primeiro alto valor, menos um. Que a gente sempre, né, subtrai, eu não sei se tu lembra, mas é basicamente... Lembro. Eu não gostei da forma que ele deixou, mas a gente deixa assim, menos i lambda, né? Uhum. Isso aqui vai ser igual basicamente a um vetor. Então, como é menos, né? E o nosso primeiro cara é menos um, então vai ficar mais. Beleza. Agora, a hora que a gente faz isso, a gente chega nessa matriz, isso tem que ser igual a dois vetores. Normalmente, quando a gente está falando de equações de alto valor e alto vetores, esses vetores... Tu vai ter que resolver um sistema em que esses vetores vão ser múltiplos um do outro, ou algo do gênero assim. Então, como tu tem essas duas equações iguais, né? O que tu pode fazer aqui é isolar, por exemplo, né, tu ignora essa, é isso que a gente faz normalmente. A gente resolve um sistema onde normalmente uma das equações é ignorada, normalmente, tá? E daí você isola um dos parâmetros ali, pronto, você encontrou que V2 é igual a 3V1. Então você já tem tipo a primeira equação, ok? Certo. Por exemplo, o autovetor aqui, eu não gosto de usar V2 e V1, prefiro usar XY, né? Mas já que ele usou, então você teria, por exemplo, um vetor que é V1, 3V1, certo? Na hora Certo. que você puxa o V1 para fora, você tem seu autovetor. Esse é o autovetor. É o que ele conclui aqui, ó, por sinal. Uhum. E daí o mesmo para outra aqui. E aí, não tá afim de tentar fazer essa outra aqui? Pode ser. Pode ser. Pode Não ser. tenha pressa, tá? Não Uhum. precisa se preocupar em errar comigo. O problema é errar na hora da prova, né? Daí não tem jeito. Mas aqui comigo tá de boa. Então, só lembrando, né, que ficou assim porque o nosso alto valor é 1, beleza? Então, agora, Assim. assim quero dizer dessa Ah, tá forma. embaixo. Tá. Isso. Sempre que a gente pega é, a matriz dos autovalores, né, a diagonal vezes o alto valor. E aí, teve dificuldade para passar em cálculo, álgebra, como é que foi? Cálculo 1, eu tive facilidade porque foi EAD. Aí a gente fazia, entre aspas, junto assim, né? E Aham, foi indo. entendi. Aí eu fiz bastante parte da minha grade no EAD. Então, agora que depois que eu saí, né? Tive um pouco de dificuldade em algumas matérias e outras nem tanto, né? Aí o Sim. EDL foi uma delas. Eu cancelei ela durante o EAD, né? E, e aí eu fui fazer a primeiro semestre de 2021, 2022. Só que daí eu reprovei e no segundo eu não peguei. Eu peguei agora de novo só. É ruim começar a graduação assim em AD, porque tem muita coisa do começo da graduação que tu vai usar até o fim, sabe? Uhum. Além de ter as bases que tu precisa, cara. Aí é complicado. Aí é bem complicado. Porque se tu não passa bem em cálculo, eu tive uma amiga que passou chutada em cálculo e fez 8 vezes cálculo 2, pensa. O 2 eu passei no EAD também, só que foi bem chutado, mas daí aí a parte foi mais do professor, porque o jeito que ele deu a matéria não foi didática. Ele deixou fácil para passar, por exemplo, só que daí ele também não cobrava muito na prova. É complicado. Eu até entendo os professores, porque essa época aí de Covid e tal, né, velho? Tipo, eles podiam ferrar com os professores se quisessem. Então a gente deixou passar aí muita gente, porque eu também passei um monte de gente. Porque tava complicado mesmo. Se a gente reprovasse, depois podia ser pior pra gente e tal. É ruim. Vai ficar ruim pra vocês também, porque vocês não aprendem, né? Ninguém vai correr atrás de uma coisa que não precisa, assim, se tem outras coisas pra fazer. A Uhum. menos que goste muito, muito, muito.
Mas hoje em dia, né, tem tanta coisa pro cara fazer que se alguém facilita, a gente nem corre muito atrás. A meu, vale muito a pena se esforçar em cálculo 1, cara. Muito. A gente usa bastante no curso todo, então é uma matéria que a gente precisa saber, queira ou não. Aham, É que aqui no Brasil, uma dificuldade que eu acho que a gente tem é. O pessoal chega na faculdade todo largado, por exemplo, aqui, né? Mas aqui vem da nossa base, do ensino médio e do ensino fundamental, porque aqui é muito fraco, né? Eu não sei como que é pra fora, na Europa, assim, mas aqui o pessoal só ensina, entre aspas, a passar no vestibular. Não é a aham. matéria, não é a ser bem didático, não é pra ensinar, diria. É só pra fazer aquelas decorebas, passar no vestibular, a escola ter prestígio e é isso. No geral, eu sinto muito isso daí. Foi o caso da minha escola. Minha escola tinha uma base de matemática muito forte comparado com as outras. Mas eu não vi nada de cálculo, eu vi pouca coisa de GA, de álgebra linear também, então, assim, né? Pois é, cara. Mas ó, se eu pudesse te tranquilizar, cálculo 1 você vai precisar, pra tudo. Mas agora, cálculo 2, geometria analítica, álgebra linear, talvez não, cara. Talvez você não precise se preocupar tanto com isso. Então, GA eu uso muito pouco, ainda que eu use, né, mas uso muito pouco. Cálculo 2 eu só usei praticamente em cálculo 3 usando, né? E a maior parte é cálculo 1 mesmo, integrar e derivar. E muito mais integrar, né? Sim. É, eu acho estranho, porque tu me falou que faz coisa de química. Química normalmente a gente não usa geometria analítica pra nada. Então, é que é engenharia, né? Então a gente tem sim muita química, mas a gente também tem bastante matéria de cálculo. A gente tem transferência de calor, transferência de massa, que também é fenômeno de transporte 2 e 3, né? Aqui é pra gente que vai ter uma mudança de grade. Mecânica dos fluidos, a gente tem operações unitárias 1, 2 e 3. Operações unitárias, é isso? Equipamento no geral. Por exemplo, a gente pega um trocador de calor, ou uma caldeira, centrífuga, algumas coisas assim, a gente faz uns cálculos relacionados a eles. Por exemplo, no trocador de calor, a gente calcula a troca térmica deles lá, calcula, por exemplo, taxa de transferência de calor, pode calcular muita coisa ali no meio, mas é relacionado a equipamentos de indústria no geral. Não, não usa cálculo nisso daqui necessariamente, apesar de ser um pré-requisito. O que mais a gente tem? A gente tem métodos de matemática aplicada, tem EDO, tem cálculo 1, 2 e 3, física 1, 2 e 3. Eu acho que é isso. Ah, cinética e química dos reatores. 1 e 2 também a gente tem. Mas daí é mais dedução e não tem cálculo, se eu não me engano. Cálculo, digo CDI, né? Aham. Que eu lembro da turminha de licenciatura em Química, que, meu, eles não tinham nada. Eles só faziam Física 1 e Física 3, nem faziam Física 2, e só faziam Cálculo 1 e 2 também. Nem tinha equações diferenciais e geometria, que nem você. Isso eu acho Então, bem curioso. aqui a gente está passando essa mudança de grade justamente por causa disso, porque tem muita matéria ali que está meio jogada algumas vezes, né? E também tem as dificuldades do pessoal que chega aqui por causa do ensino defasado. Aí tá tendo essa mudança de grade justamente por causa disso. No primeiro período, a gente vai ter pré-cálculo agora, né? Que é coisinha básica, né? De matemática básica. Aí Uhum, depois, no segundo período, que eles vão ter o cálculo agora. entendi.
além dessa matéria de cálculo 3, você está fazendo o quê? Esse semestre eu peguei pouca matéria. Eu tô fazendo gestão de carreira, que é uma matéria optativa, né? Eu tô fazendo cálculo 3, tô fazendo EDO, tô fazendo operações unitárias 2. Tava fazendo cinética, eu cancelei porque tava pegando muito do meu tempo. E... Bom, mas... Deixa eu pegar aqui meu celular rapidinho. Esqueci a última. Ah, sim, aquela matéria de projeto de extensão. Sistema de Ah, tratamento e aproveitamento de resíduos. sim, sim. Você quer que eu faça até onde a gente parou aí igual também? Se tu encontrar o autovetor associado, tá bom. Eu achei o 1, né? Que é Vamos porque o ver. V2 é igual ao V1. Aí, ó. Pronto. Feito. Então É que você eu tá não bem consigo mesmo nessa conversar matéria. e fazer ao mesmo tempo. Não, relax, relax. É importante manter a concentração mesmo. Eu que sou meio zoado. Não, sem problema. Beleza. Show, show, show. Então vamos lá. Encontramos os autovetores. Agora que a gente tem os autovalores e autovetores, o que a gente vai fazer? Como nós temos esses autovalores e autovetores, são reais, então eles formam a base para o R2, esses autovalores, então, a base para o R2, e além disso, temos isto aqui. Temos aquele P que aparece lá naquela equação, né? O Que eu P falei para seria. você. O P seria aquela primeiro, é aquela matriz que aparece lá naquele processo de diagonalização, né? Uhum, Que é sempre o P, né? Ele é sempre nas colunas, coloca-se o autovetor, beleza? o autovetor. Tá. Isso, então por E isso que aí está todos dois juntos. na secundária, que. Como assim O secundária? 1 e o 3, a diagonal secundária, o 1 e o 3. Acho que é secundária, acho que tô falando. Não, não, mas não é na diagonal principal, é nas colunas da matriz. Ó, Ah, na coluna, tá. na coluna da matriz a gente coloca os vetores, os autovetores, Ah, beleza? sim, o 1 e o 3 é do lambda 1, verdade. E o Exato. 1 é do 2 aí que eu achei. É o Tá. que você achou, exatamente. Uhum. Beleza. E daí, para encontrar a matriz de diagonalização, ou no caso a matriz A, dependendo do que tu tá pedindo, né? A gente tem que fazer o inverso. Acredito que saiba inverter matriz. Uhum. O P E, menos 1. e aqui o que, que a gente tem, né? A gente tem a diagonal, a matriz diagonal, que como tu já sabe, na diagonal principal tu tem os autovalores. Uhum. Muito bem, Lambda 1 e lambda 2. exato. Feito isso, vamos lá. Então, sabendo isso aqui, então pela proposição 3, aquelas coisas lá em cima, a gente já tem que
A soluçãozinha da nossa equação diferencial pode ser dado dessa forma, beleza? Isso já foi conversado lá em si. Uhum. Então é uma coisa que tem que decorar. Portanto, a solução do PVI é sempre isso, sempre. Só que agora, dessa vez, você tem P, você tem o D, você tem P elevado a menos 1, você tem tudo. Muito bem. Então, pela equação 2.19, não lembro já qual é, o professor gosta de explicar coisa, hein? 2.9, deixa eu ver aqui. 2.9, aqui. Pela equação 2.9, ele está dizendo que T0 igual a zero. Tá bom, eu não estou vendo isso ali, mas beleza. Então, eu acho que é porque não tem um termo somando extra, não tem uma coluna somando extra. Mas isso aí a gente conversa outra vez. É como se aquela equação fosse uma equação homogênea, beleza? Tá, ok. Daí a solução vai ser isso aqui, vai ser só isso aqui. Que não vai ter aquele menos T0 que tinha na outra. Ok? Uhum. Isso. E como deu uma matriz diagonal, então a gente vai poder escrever dessa forma. Que E elevado a dt, então essa é a matrizinha. Ok? Ok. Porque como a gente estava mostrando lá em cima, na hora dos polinômios de Taylor, a gente conseguia reescrever isso aqui como uma matriz 2x2. Tá aí, reescrito. Então a solução fica bem interessante porque fica aqui em função só dos autovalores. E agora o que, que ele vai colocar? Vamos colocar a nossa P, que é a matriz. Nas colunas tem os autovetores, o E na DT, que é o cara que a gente estava conversando agora há pouco, e que é basicamente, né, uma matriz que tem os autovalores na diagonal, junto com o ET, Uhum. elevado a T. E o P menos lá. Agora tu vai ter que fazer essa multiplicação de matrizes O meio de onde que saiu? da inversa. Isso Da aqui é a inversa? inversa da Ah, P. tá. Isso. Quando tu inverte a P, tem esse meio na frente. Tem uma forma até bem rápida de inverter matrizes 2x2 fazendo determinante, daí um meio aparece mais claramente, porque o determinante lá provavelmente é 2. E pronto, né? Uma vez que você tem isso, você chegou na sua solução. É só somar do jeito que for possível, fazer a multiplicação aqui pelo vetor que ele deu no enunciado, que é o teu x0, chega na resposta, beleza? O 2 menos 3 é o x0? Sim, tá lá no enunciado, ó. Deixa eu Tá. pegar É que aqui. é muito. Sim, muita coisa, eu sei. Também não sei como é que eu gravei isso. É que quando a conta é um pouco mais difícil, eu tento prestar um pouquinho mais de atenção. Uhum. Quando eu Mas tô acho. dando aula para criança, eu nem olho essas coisas. Mas aqui, né? É tipo PVI, certo? Uhum. É o. Tá. Isso. Daí a gente multiplica e chega na solução final, né? Porque isso aqui é um teorema, tá bom? Isso aqui tu tem que decorar. Tá. Que a solução da tua equação vai ter que ter um ponto dela para conseguir chegar na resposta. Isso aparece o tempo todo, principalmente em equações de segunda derivada. Tu vai ver bastante isso acontecer também. Em primeira, tu não vê isso acontecer muito, mas depois vai aparecer com muita frequência, beleza? Certo. Certo. Muito bem, cara. Eu preciso fazer um negócio, preciso ir no banheiro rapidinho. Sem problema. Eu queria que tu fizesse uma coisa para mim enquanto isso, tá? Ok. Eu vou colocar uma matriz aqui para ti. E eu quero que você me encontre os autovalores e autovetores dessas. Se tu não tiver outra coisa para fazer, tá bom? Se quiser ir no banheiro também, qualquer coisa, Uhum. já volto.
Ué, acho que deu errado aqui. Voltei. E aí, conseguiu encontrar os autovalores e autovetores? Oi, professor. O alto valor, eu fiquei com dúvida aqui. Eu fui resolver, só que deu raiz de 17. É feio mesmo. Ah, não, tudo bem. Eu, Nem eu achei que sempre tinha uma feito alguma coisa, coisa de errado, eu achei que. nem sempre uma coisinha tão bonita, não. Mas é isso aí, cara. Ah, não, tudo bem, então. Vou tentar achar o alto vetor aqui agora. Beleza.
Se ficou muito difícil por causa do fato de ser raiz de 17, tu pode, sei lá, deixa assim mesmo, ou... Eu deixei em função de raiz de 17 mesmo, eu Pode ser. não peguei o valor, não. Eu queria mesmo, tipo, pegar um exercício desse nível aqui que o professor tenha cobrado em algum momento, assim. Eu tenho Eu tenho alguns uma lista. exercícios aqui Opa, que eu pode fiz na mandar então. aula. Pode mandar. Eu só não sei se acaba encaixando nesses daí. Coeficiente constante, não. Vetor. Aqui ele deu um simples igual ao professor. Mas vamos mandar. Ah, tá. Pô, você tem uma letrinha bonita, hein, cara? Foi tu mesmo que escreveu isso tudo, hein? Isso daqui sim. Poxa. Vamos ver aqui. Tá aí. Tá aí. Aqui ele já fez pra você? Esse daí foi eu que fiz. Mas Tu não. conseguiu ir do começo ao fim aqui? Esse daí foi quando eu fiz durante a aula mesmo lá. Ah, Só tá. que daí. É aquilo, né? Você tem que estudar depois também, senão você acaba esquecendo. Claro, claro. Né? Bem, que tal a gente fazer esse aqui então do começo ao fim dessa vez? Pode ser. Aí se eu der uma viajada, você dá uma Eu olhada tenho um lá. exemplo de uma 3x3 também depois. Opa, 3x3, legal. Só que esse aqui eu não resolvi. Porque é muito longo, né? Pra fazer às vezes o alto valor e alto vetor ali é complicado. Muito bem. Muito bem, muito bem. Termina o que o professor passou? Calma aí. Não. Aquilo lá já tá bom já. Se tu conseguiu, se conseguiu Eu começar achei por aí. o alto valor, só tava indo fazer o cálculo do alto vetor aqui mesmo. Perfeito. Eu escolhi uns números meio bosta lá pra fazer a conta, porque eu não pensei que ia dar um alto valor tão feio. Né? Complica um pouco na hora de resolver, mas a lógica é a mesma, né? Então tá, nós temos que fazer isso aqui. Então, qual que é o primeiro passo? A gente tem que achar os altos valores, certo? Uhum. Vamos lá. Tá aqui a nossa matrizinha. Eu gosto de fazer assim, ó. Certo? E Uhum. a gente está procurando o determinante. Então, vai ficar 1 menos
lambda ao quadrado menos 4 igual a zero, certo? Certo. Por causa de toda aquela argumentação que tu precisa que o determinante seja igual a zero, lá, né? A gente simplesmente ignora por hora isso. Vai fazer aqui, ou melhor, 2 ao quadrado. Então, tu vai ter 1 menos lambda igual a mais ou menos 2. Certo? Certo. Então, tu tem duas soluções aqui. Tu tem que o lambda pode ser 3 e que o lambda pode ser menos 1. Concorda comigo? Uhum. Isso. A menos que eu esteja muito louco, esses são os dois autovalores aqui, beleza? Alguma dúvida? Nenhuma. Tá bom. Sempre tomar cuidado com mais e menos quando for fazer uma matrizinha dessa. Uhum. É quando eu bati o olho, eu só fiquei na dúvida, mas é porque o lambda tá negativo, não o contrário. Claro. Daí Claro. funciona. Eu gosto de, numa situação como essa, pensar que eu tô passando o lambda pro outro lado, entendeu? Uhum. Ele fica positivo, não preciso me preocupar mais com o sinal dele. Então, agora que eu achei o primeiro, eu vou encontrar o alto valor associado ao primeiro. Vamos jogar o lambda igual a 3, né? Opa, nossa, viajei. Lambda igual a 3. Vai ficar menos 2, 1, 4 e menos 2, certo? Certo. Muito bem. Isso aqui, vezes um vetor, teu professor gosta de chamar de V1 e V2, né? Eu não gosto muito, mas já que ele está chamando, vamos lá dele. Tem que ser igual a zero, né? É isso, né? A Isso. gente vai fazer o alto vetor, é isso. Beleza. É isso mesmo? Ele deixa igual a 0, 0, não 0 em matriz, eu acho. Não, não, é matriz mesmo que a gente precisa Matriz fazer não. a comparação dos dois. Mas de tudo bem, tudo certo, é isso mesmo. Então vamos lá, Uhum. vamos escrever agora como um sisteminha de equações, que eu acho que fica mais claro de resolver. Fica Menos 2 2 V1. V1 mais V2 igual a zero. E no outro lado vai ter 4V1 menos V2 igual a zero. Dá para ver que essas equações são múltiplas uma da outra. Uhum. Se tu multiplicar por menos Por 2, 2, menos 2. a de cima, né? Ou dividir por Uhum. menos 2 a de baixo. Então tu vai encontrar que V2 é igual a 2V1. Né? Isso. Então tu vai ter um vetor. O vetor daqui, característico, né? Vai ser aquilo que eu falei para você. Vai ser o V1 e 2V1. É só uma pergunta, porque no exercício que eu completei lá, eu fiz V1 igual a... Eu V2 fiz o sobre 2. V2 igual a V1, só que eu utilizei o parâmetro como o V1, então eu deixei V2. A gente geralmente faz em relação ao V2 para achar o V1 Não, ou não tanto tem faz? Isso geralmente daí. aqui. Você faz como Aqui eu você não sei se quiser tem. e eu tenho certeza que o vetor que tu tem, o vetor que eu tenho são múltiplos um do outro. Então, Uhum. eles sendo múltiplos um do outro não faz diferença, beleza? Tá. Não faz diferença alguma. Muito Uhum. bem. Ah, então, esse foi o nosso primeiro aqui. Agora, tem como tu encontrar para nós aí o próximo autovetor? Sim, sim. Então, tá bom. Quando A encontrar, lambda menos 1. Tá. vai me dar menos um, isso mesmo. Mais um.
2, então. Um e menos 2. O vetor, o autovetor. Isso. Certo, beleza. Então eu vou só anotar aqui, beleza? 1 e menos 2. Então um tá aqui. E o outro autovetor, o autovetor era menos 1, né? É menos 1. Isso. 1 e menos 2, beleza. Esses vetores, eles são LI, certo? Não consegue escrever um como combinação, como múltiplo do outro. Uhum. Então eles são LI. Beleza. E agora, qual é o próximo passo para resolver a conta? Agora que você tem os autovalores e os autovetores, tu lembra? Tem a ver com a O P. diagonalização, exatamente. Então a gente escreve primeiro a matriz P. Então a gente pode escrever, né, vamos lembrar a ordem, né? Vamos chamar aqui que foi com o autovetor 1, certo? Que é o menos 3. E aqui foi com o autovetor 2, certo? Que é o menos 1. Então, deixa eu até apagar. Muito bem. Só para a coisa ficar na ordem. Daí a gente tem nossa matriz P, onde a primeira coluna vai ser o que eu encontrei. Opa. 1 e o 2. Isso. E a segunda que tu encontrou, 1 menos 2. Uhum. Beleza. Agora, quem que é a inversa disso aí? Sabe encontrar a inversinha? Vai ficar meio, né? Não sei. Mas você sabe encontrar a inversa? Agora que você falou, esqueci. Sem Deixa eu. problema. Deixa eu colocar aqui para você. É bem fácil, para falar a verdade. Acho que vai ser o passo mais tranquilo aqui, tudo, Eu sabe? sei que a diagonal principal vai inverter o sinal, Não, 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 não. Bem, pode não? ser, mas vamos fazer do jeito passo a passo mesmo, tá bom? Uhum. Tá. O jeito passo a passo é assim, ó. Você escreve uma 0, 0, matriz 1. diagonal do lado e agora você quer trocar, você quer passar a diagonal para cá e ver o que acontece com a matriz que fica aqui no vermelho, beleza? Uhum. Então, como é que tu faz para transformar essa matriz dos números pretos ali numa matriz diagonal? O primeiro passo é sempre zerar. Se tu puder zerar, tu zera. Então, vamos zerar o 2 aqui embaixo. Como é que a gente pode zerar esse 2? A gente pode dizer que a linha 2 ela vai ser ela mesma menos 2 vezes a linha 1, beleza? Certo. Então, nesse processo a gente apaga aqui já virou zero, e vai ficar menos 2, menos 2 vezes a linha 1, ou seja, vai ficar Vai menos zerar 4 aqui. também. Menos Então vai 4? ficar menos Ah, 4. tá, É, porque é porque menos aí. juntou dívidas, né? Exatamente. Uhum. E aqui vai ficar menos 2. E é isso. Porque o outro cara lá é um zero, não vai alterar em nada, beleza? Isso, certo. Isto. E agora, a única forma de a gente continuar o processo de diagonalização é se isso aqui virar um menos 1. Desculpa, virar um 1, certo? Uhum. Porque daí, esse 1 vai poder depois zerar esse 1 aqui em cima. Daí a gente vai ter a matriz diagonal. Agora, como é que eu faço para esse menos 4 virar o número 1? Eu vou ter que dizer que a linha 2 é igual a linha 2 dividido por menos 4. Certo? Certo. Muito bem. Daí, o problema disso é que vai todo mundo aqui dividir por menos 4 também. Uhum. Deve ficar Menos 2 menos dividido por meio menos 4 dá, e. não, dá meio positivo. E aqui vai ficar Verdade. Uhum. menos 1 quarto. Só Um que quarto. eu não pintei da cor que eu queria. Bem, deixa. Depois eu vou ter que trocar ali em cima também. Essa linha já está resolvida, agora vamos resolver a de cima. Como é que eu faço? Então agora você vai ter que me dizer o que eu faço para que esse cara vire zero.
L1 menos L2, ó. Quer dizer, o L1 é igual a L1 menos L2. Isso. Muito bem. Então a gente já sabe que aqui vai dar 0. Só que como L1 agora é L1 menos L2, eu vou ter 1 menos 1 meio, que vai dar 1 meio também. Vai dar meio também. E aqui vai ficar 0 menos 1 quarto, que vai dar 1 quarto positivo. Vai dar um quarto positivo. E é por isso que a gente pode dizer que a matriz inversa é igual a 1 meio que vai para frente, 1 meio, menos 1 meio. Ok? Mas é errado deixar meio meio e um quarto menos um quarto? Não, nem um pouco. Só que assim fica mais bonitinho. Uhum. Tá. Beleza. Então tá, fizemos aí o P, fizemos o P', e agora? Qual que é o próximo passo? A gente tem o P, o P'inho, o A. Agora é só fazer o D, que daí fazer a multiplicação do P menos P a menos 1, que é a inversa, vezes A vezes P. Ou tem alguma outra coisa? Não, não é assim que a gente encontra a matriz diagonal. A matriz diagonal é simplesmente os autovalores e autovetores. Tá, então. Hum, tem a ver com o X lá? O X igual ao P vezes Z de D? Bem, na realidade, o D é simplesmente os nossos autovetores, né? Então aqui é o 1, 0, 0, autovalores, desculpa. E aqui 2. Então, o 1 foi o que eu trabalhei, que se eu não me engano era o menos 3. Ou era 3, não lembro. E o teu era o menos Era 1. 3 positivo. Ah, certo. Então pronto. Tá aí. Essa é, Ok. essa é a matriz Tá. D. Não Uhum. tem conta. Aquela conta é só um argumento para tu poder jogar no exponencial depois. Porque no exponencial tem aquele A, né? Então a gente vai poder fazer uma substituição daquele A, beleza? Vamos lembrar que a gente está buscando uma solução, né? Olha só, tá bastante coisa já, para essa equaçãozinha aqui, que é uma equaçãozinha de primeira ordem. Essa solução é sempre a mesma solução, ok? A solução é sempre isso aqui que eu vou escrever aqui, ó. Sempre. Vai escrever Uhum. de vermelho. Se tu tem uma função como aquela, a solução é sempre isso aqui, ó. É a matriz dos autovetores, matriz diagonal, T menos T0, inversa, x, X0. T0. Porque lá no começo da aula a gente argumentou que isso aqui é uma forma de tu escrever a matriz A. Uhum. Ok? Lembra que a gente até fez o polinômio de Taylor, todas aquelas coisas lá para Sim. escrever? Isso. Uhum. Então isso aqui é o A. É como se isso aqui fosse lá o nosso P, A, P menos. Ok? Certo. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então, tu simplesmente tem que decorar isso aqui. Isso ali é igual a, que é de E. Por incrível que pareça, ele é um A. Muito bem. Então, agora que a gente tem isso, né? O que nós vamos fazer? Agora que a gente lembrou o porquê de tudo que a gente está fazendo, vamos lembrar também que este programa nos deu algumas coisas para facilitar a vida. Ele nos falou que o T0 é zero, certo? Uhum. Então, se o T0 é zero, a coisa já fica um pouquinho mais bonita. Vai ficar assim, ó. Certo? Uhum. Isso. Lembrando que esse x0 enunciado deu também. É parte da nossa condição inicial. Isso aqui é um vetor. Ok? Ok. Sendo Deixa eu... assim, alguma dúvida? Não, Bem, então tá só bom. ia Então perguntar o agora a gente valor. tem que reescrever isso aqui, né? Porque isso a gente já sabe, é uma matriz, isso aqui a gente também já sabe, isso aqui a gente também já sabe, mas esse cara a gente pode escrever de uma forma mais apropriada. A Lembra que eu gente te já não falei? sabe também? De certa forma, Ou sim, não? porque ele tem a ver Tá. com a matriz diagonal, né? Se a Aham. gente lembrar que a nossa matriz diagonal é 3,
0, 3. 0 e menos 1, a gente tem que, com a diagonal aqui em cima, por todo aquele argumento da série de Taylor, vai dar Uhum. simplesmente E lambda T. Uhum. E aí que tá uma coisa muito interessante, porque quando tu for fazer as equações de segunda ordem, né, as derivadas de segunda ordem, você vai ter isso também, a soma exponenciais com lambdas diferentes aqui em cima. Também vão sair de um polinômio característico. Só que esse polinômio característico não é um alto valor. É, na realidade, uma Bhaskara. Você tem que resolver Bhaskara lá para encontrar. Então aqui vai ficar. Eu vou pôr o 3 primeiro, né? 3. T, 0, 0. Beleza? Uhum. Show. E agora, né? Se a gente está buscando isto, vai ter que fazer essa multiplicação daquele monte de matriz que a gente tem. Então, Certo. a nossa primeira matriz está aqui. Vamos lembrar que eu estou fazendo tudo isso. Eu vou até colocar esse cara em cima, porque não vai ter espaço para todo mundo, definitivamente. Isso aqui vai ser igual a isso aqui. Agora, vezes quem? Vezes isso. Eu ainda não acostumei com o fato, é que eu estou usando essa máquina aqui há pouco tempo para dar aula, não acostumei com o fato que tu não vê minha seta. Daí eu aponto as coisas e você não tá vendo. Que Ah, droga. mas dá pra. É Dá que pra geralmente, entender, quando é né? bem aproximado, dá pra ver, geralmente, onde o professor quer mostrar. Então tá bom. Cadê a próxima? Essa aqui. Beleza? Uhum. Então tá bom. E aí, será que você consegue multiplicar essas coisas aí pra mim? Meio chato, né? Só deixa eu pegar aqui o papel. Tá bom. Multiplicação de matriz é a coisa mais chata que tem na matemática. Longe. Uhum. Ah, de uma 2 Mecânica. por 2, ok. Agora, É, quando aumenta, né? Fica muito chato. tá doido. Explica pro volume.
Tá. É... Eu não sei se Diga. tá certo aqui, professor. A multiplicação, você não acha que tá certo? É a multiplicação das duas primeiras já multiplicada com a do meio, Ah, a não, 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 inversão. não, não, não. Você tem que sempre multiplicar na ordem, tá? Você tem que Ah, multiplicar não, eu essas duas. multipliquei as duas primeiro, Ah, aí beleza. esse resultado deu E de 3t, Uhum. 2 de E3t, embaixo. Desse lado aí é E de menos t. 2E3t, E menos t, e menos 2E3t. Tá, deixa eu ver. Opa. Esse com esse, mais esse com esse, dá isso. Beleza. Esse com esse, mais esse com esse, dá isso. Maravilha. Esse com esse, mais esse com esse, dá esse. Beleza? E esse com esse, mais esse com esse. Não, aqui é menos T, né? É menos t? Isso. Tá. Ah, sim, verdade. 2, 0 e o menos 2 com E menos t. Tá. Ok. Isso aí. Pronto. Então tá bom. Agora tu tem que multiplicar isso pelo meio que tá ali, né? Quer dizer, pela matriz inversa aqui, melhor dizendo. Tá. Então, isso com isso. Tá. A probabilidade exponencial, quando você, por exemplo, o E3t Não dá pra menos somar, E não dá pra menos juntar. t, Não dá pra tá, juntar. fica separada. Só se os expoentes fossem iguais, tá bom? Aham, tá. É que nem a mesma forma tu não pode somar, por exemplo, x ao quadrado mais x ao cubo. Não dá pra somar, né? Dá pra juntar. É, seria só se fosse multiplicação, tá? Porque os expoentes são iguais. Exatamente, só se fosse Uhum, multiplicação. tá. Deixa eu falar isso aqui. Pra ti é tranquilo acordar às 6 da manhã, cara? Hoje foi sossegado até. Geralmente eu tenho aula 7h30 na sexta-feira. É que a semana sim, semana não. Que as turmas de laboratório revezam lá, né? Aham, Mas hoje, como eu não tive aula das 7h30, sem problema também. Eu dormi cedo também. certo. É que eu tô com um certo problema no domingo. É, Supostamente isso daí tem o mais. professor comentou. A gente supostamente tem mais 2 aulas, né? E daí, né, começaria às 9 do Brasil até às 11. Só que eu não tenho como ficar até às 11, eu tenho como ficar até às 10. O horário é das 9? Pelo que eu lembro, tava às 9, a gente tinha conversado às 9. Começa às 9, Se eu terminava às não me 11. engano, era 9 meio-dia, mas deixa eu confirmar. Isso, exatamente. Era pra 9 ao meio-dia, É 10 3 meio-dia. aulas. É? Pior ainda. Aham. Eu nem posso. Mas daí surge uma pergunta, né? Uhum. Seria, se for possível para ti, a gente faz uma aula às 6 da manhã e outra às 9. Mas só se for possível. Se não for possível, daí a gente No vê domingo? isso. No domingo não tinha um Rafael que tinha aula? Pois é, tinha naquela semana, só como o nome é vermelho, sai, né? Aham. Isso, não tem mais o Rafael. Daí agora aquele horário tá vago. Daí se tu quiser, a gente faz naquele horário. Se puder. Dá pra gente remarcar também. É que no domingo, 6 da manhã, talvez eu não acorde, né? Imagina. Por isso que Porque eu nem. no domingo eu Por isso. geralmente descanso. Sim, sim, claro, não. Eu não vou te incomodar com isso. Mas O das 9, talvez eu esteja acordado. Daí dá pra ter aula sim. Agora, dá pra remarcar uma aula sem problema sim. tá bom. Então,
A princípio é isso, tá? Tem algum outro nome que saiu ou alguma coisa assim? Eu vou te mandar meu horário de novo, daí Uhum. tu dá uma olhada lá o que tu acha melhor. Pode ser. Tá bom. Eu queria ter dado aula pra ti já semana passada, né? Mas, cara, domingo é muito complicado. Então, deixa eu mandar aqui pra ti. Qualquer horário aí que tu tiver interesse, menos os pretos, tá valendo. Certo. Pode ser na segunda-feira, das 17 às 18. Das 17 às 18 do BR, Uhum. vamos lá. Se você preferir também, para não ficar corrido no domingo mesmo, dá para fazer um na segunda e um na terça. Os dois das 5 às 6. Hum, show, a tua ideia é legal. Mas eu topava fazer uma aula no domingo às 9. Uhum. Assim, eu posso. Hoje é sexta. Eu posso confirmar com o professor amanhã. Tá Só bom. para ver se não vai ficar tão apertado, alguma coisa assim, né? Às vezes vai que eu tô Uhum. cansado, coisa assim, né? A Mas eu princípio, acho é que que. tu me parece um cara extremamente disciplinado. Eu acho que tu não vai conseguir acordar. Tu não vai acordar 9 da manhã se Eu tu acorda não todo sou dia muito 7h30. disciplinado, não. Sério? Poxa, você parece Aham. super disciplinado. É que, por exemplo, né? Aqui eu e o professor, né? Então eu meio que me forço a tentar participar, coisa assim. Na Aham. aula, às vezes eu só presto atenção em alguma coisa assim, e é isso, né? Sim, Então. esse é o problema da aula. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, ó, eu sempre peço para vocês fazerem conta, porque senão acaba virando um vídeo do YouTube, né? E a Uhum. gente nunca aprende quase nada vendo vídeo no YouTube, né? A menos que tu tenha tentado fazer a conta antes, daí tu vai lá no YouTube, vê o professor fazendo e aprende. Mas se eu simplesmente ficar passando a matéria, ninguém aprende. Daí é isso. Beleza? Tá bom. A princípio, então, vou colocar tu na terça, tá? Terça sim. Uhum. Segunda e terça, então, daí, né? Não, Fica. eu preferiria no domingo, cara. Não sei se tu Uhum. pode, mas Tá, vamos deixar no então domingo. Se pode tu deixar um acordar. na segunda. Aí o da terça a gente pode ver depois. Porque segunda eu não tenho aula o dia inteiro, né? Então eu tô Tá, sossegado. então tá bom. Tá, é que como segunda vai estar meio apertado pra mim, mas beleza. Não tem problema não. Pode. Problema Não tem problema, pode ser na terça também. não. Se quiser deixar na terça, Tá bom, então eu vou pôr na terça. ok. Então tá, ó. Eu acho que tu vai acordar. Eu acho que tu vai acordar no domingo antes das 9, beleza? Aí a gente tem aula. Agora, se por algum acaso, né, não acordar, daí a gente conversa. Mas a Uhum. princípio teu nome tá ali, beleza? Ok, certinho, Vai certinho. domingo. Beleza. Show. Então, também na terça às 5. Muito bem. Bom, se não dá pra somar, acho que cheguei na resposta. Eu só não fiz a multiplicação por meio igual tinha deixado lá por fora, né? Tu vai deixar o meio na frente, então. Isso. Isso. Uhum. Como é que ficou? Me fala aí. Ficou meio, daí a matriz, né? Ficou E3T mais E menos T. Uhum. Aí embaixo, 2E3T menos 2E menos T. Aí meio de E3T Meio? menos meio, Poxa. É verdade, isso, tem aqueles meio lá. menos meio de E menos T. E embaixo ficou E3T mais E menos T. Não tem meio aqui também, não? Nesse não, acho que não. É porque tá 2, né? Daí Matou, né? multiplicar pelo Verdade. meio mata. Isso. E menos T? Beleza. Isso. Certo, parece certo. É que daí fica muito eu me perco. É feião mesmo. Não dá para juntar. Isso é um ponto muito importante nas equações diferenciais, tá bom? O fato de tu não poder juntar isso aqui, porque os expoentes são diferentes, é muito importante. Porque significa que essas duas soluções aqui, por exemplo, elas são LI. Elas não Uhum. conseguem ser escritas como a Múltiplas. multiplicação uma da outra. Não são múltiplas Uhum. uma da outra. E vai ter muitas vezes que tu vai ter equações diferenciais que a solução é isso, beleza? Muitas Tá. vezes. A soma de exponenciais.
Principalmente quando estiveres falando de equações de segunda ordem. Só que a conta ainda não acabou, né? Porque a gente tem um sistema muito específico, que é um sistema de PVI, uma equação com condição inicial, que vai ser tudo aquilo que a gente já decorou, né? Que é o P, E na T, diagonal T, P menos, vezes a solução Zero. inicial, certo? Aham. Então, tu vai ter esse cara aqui, todo, Vezes o x0. que é, de acordo com o enunciado, deixa eu lembrar, 1 e 0. Facilitou a vida, hein? Facilitou bastante. Como tu tem uma matriz 2 por 2 e aqui uma 2 por 1, a resposta vai ser uma 2 por 1 também, tá Uhum. bom? Isso. Ficar esperto com isso. E 2, 3, T, menos 2 é menos T. Pronto. Vezes meio, né? Verdade. Cheguei aqui já, professor. Aí deu quanto? Deu meio, dei os primeiros, né? Deu E menos 3, E3T mais E menos T. E embaixo deu 2E3T Basicamente isso aqui, menos... então. Aham. Aí, ó. Acabamos de encontrar uma equaçãozinha. Show de bola. Sabe, isso me lembra uma coisa. Você tá com isso aí perto de você, né? Esse enunciado e É, tal. O enunciado. deixa eu pegar, falar a verdade, eu não sei onde eu coloquei. Eu quero te mostrar uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo achar esse negócio de novo aqui no Symbolab. Achei. Acho que achei. Ah, aqui, achei. Aqui, Achei o que achei. eu queria. Ó, tá com isso aí agora, né? É que eu vou precisar que tu me dite. Tu me dite o Uhum, problema. Isso aqui é o Symbolab, é um software muito bom de resolver conta. uhum. E ele aqui é uma parte do Symbolab que resolve sisteminhas mais simples, como esse. Qual que era a nossa matriz mesmo? A matriz era Um, 1, 4 e 1. um na primeira coluna, 4 e 1 na segunda, né? Não, é 1, 4 embaixo, 4 embaixo. Ah, tá. E o jeito correto seria falar como? É linha e depois coluna ou Tem jeito coluna e correto, mas eu costumo coluna? falar as linhas primeiro. Tá, a linha então fica 1, 1, a Uhum, primeira e 4, 1 a de baixo. beleza. E o nosso vetorzinho é esse aqui mesmo. O zero. Já veio aqui. Isso. Vamos ver o que ele nos diz que é a resposta. Ó, ele deu uma resposta. Bem, não é que a nossa resposta está errada, ela só está escrita de uma forma diferentona. One step at a time. Quero tudo. Ó, ele vai resolvendo aqui para nós pelas mesmas técnicas, tá vendo? Uhum. Isso. Mas ele resolve rapidão aqui. Isso aqui é uma matriz, claro, né? Porque como tu tem um, dois Uma aqui, matriz o quê? isso é uma matriz. É uma matriz porque a Ah, tá. resposta X é uma matriz. Porque tu tem Uhum. essa matriz coluna aqui, multiplicando E na 3T, dividido por 2 ainda. Que daí é o meio. Ó, Tá. vamos pegar aqui, é um meio, a primeira coluna vai ficar um meio fora, né? Vai ficar E3T mais ET na menos um. Agora, vamos ver a nossa solução aqui. Aí, ó. Nossa resposta, tá vendo?
É 3t mais e elevado a menos t. Muito bem, nossa resposta. Então, se o site falou que a gente tá certo, a gente tá certo. O professor Beleza? pode voltar lá rapidinho, só pra eu ver de novo? É que Uhum. eu vi o primeiro, só que o segundo... Não... Ó, o outro, daí tu tem 2 na parte de baixo, né? Vai ficar 2 e elevado a 3t menos Daí 2 e elevado a menos t. Tá, e aí anula por causa do meio, daí tá, ok, certinho. Isso. Mas é o que tá aparecendo aqui, ó. 2 e elevado a 3t menos 2 e elevado a menos t. Mesma coisa que tá lá no site, tá vendo? A linha aqui Certo. embaixo. Nós chegamos na resposta do site. Beleza. Show. Vamos salvar aqui. Isso foi uma grande conquista. Show. Crop. Oh, caramba. Parecendo um velho mexendo nisso. Se bem que. Quantos anos tu tem? Tenho 24. Ah, tu já não é tão zoomer assim. Que a galerinha da tua geração, na verdade, um pouco mais nova que tu. Poxa, os caras não sabem fazer nada no computador. Meu Deus. Até raiva. Não sabem fazer Nada. nada, nada. Não sabem abrir um e-mail, não sabem arrumar as coisas. Tipo É aquele porque eles negócio que nunca antigamente. precisaram mexer em e-mail, né? Mas, pô, meu Deus, na idade deles eu fazia todas essas coisas pros meus pais. Agora é os pais que têm que fazer pra eles. Idiotice. Caí, cara. Não vai se virar pra Eu nada. moro em sítio, né? Eu não tinha computador nem nada do tipo. Aí eu meio que só fui mexer em computador a partir dos 10 anos, mais ou menos. Mas Aí eu eu ficava acho que quanto mais cedo pega pra mexer em celular e tal, mais burro fica com o computador, sabe? com o computador, sim. Eu concordo também, de certa forma. É, eu não sei, esses moleques aí estão cada vez mais devagar com o computador, eu nunca vi. Na época dele já pirateava um monte de coisa e tal. Hoje em dia Cada eles não jogo sabem. craqueado. Hoje em dia eles. Exato. Hoje em dia eles não conseguem fazer um download em torrent, cara. Sabe o que é isso? Se não tiver escrito um botão Netflix no controle remoto, eles não sabem abrir o Netflix. Doido. Bem, acho que é eu que tô ficando velho. Vamos ver aqui o próximo negocinho aqui, então. Vamos ver se a gente consegue começar, pelo menos. Diagonalização, autovalores complexos. O que a gente estava vendo até agora? A gente estava vendo autovalores reais, porque a solução da nossa equaçãozinha era real. Uhum. Só que às vezes você tem autovalores complexos, porque aquilo que sai lá do determinante é o que na prática? É uma função que vai ser complexa. Às vezes é isso, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Uhum. Porque quando tu tem exponenciais complexos, você tem uma equação que vai poder ser escrita em termos de senos e cossenos. Isso provavelmente já vai aparecer aqui. Beleza? Caraca, que desgraça é essa? Deixa eu ver aqui, vamos aos poucos, não era isso que eu estava esperando ver agora. Se a matriz 2n por 2n tem 2n autovalores complexos distintos, beleza. De novo, isso vai aparecer na hora que tu faz a equação característica. E o conjugado é isso, acho que tu lembras o que é conjugado, né? Conjugado. Não. Não? Conjugado é simplesmente você tem um número complexo, o conjugado dele é trocar o sinal da parte complexa. Então, por exemplo, está aqui o teu número complexo. É uma parte real, mas uma parte complexa. A parte complexa acompanha o i. O conjugado desse número é dado por uma barra e troca o sinal do i, ok? Tá, ok. Isso. E autovetores complexos. Beleza. Então, os autovetores complexos aqui, que são vetores que vão ter um termo complexo, basicamente. Então, isso aqui vai ser uma base para esse espaço. Né? Quanto maior o espaço, mais a quantidade de vetores para descrever uma base. Isso aí a gente já viu em álgebra linear. Né? Se tu quer escrever o R3, tu precisa de 3 vetores. E assim vai. Os 3 vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, nós vamos ter o nosso polinômio aqui, que vai ser a soma de todos esses vetores em coluna. E ele está perguntando aqui, inversível, e é inversível e isso aqui. Muito bem, isso aqui a gente já está acostumado. Né? Que são os termos do nosso alto valor. Muito bem.
É uma matriz real 2n por 2n com blocos de matrizes 2 por 2 ao longo da diagonal. Nossa senhora, isso aqui vai ser muito feio se parecer. Né? Isso aí eu não tô entendendo. Relaxa, olha só. Isso aí, lembra que esse cara era a diagonal? Uhum. Pronto. Só que a tua diagonal aqui, ela vai ser uma matriz mais complexa, porque tu vai ter termos imaginários, né? Vai ter termos com i, certo? Então, Uhum. cada alto valor teu vai ter, vamos dizer assim, cada alto valor teu, se tu tá falando de alto valores complexos, né? Vai lá, nem tá ali em cima, tu vai achar um alto valor, vai ser um A mais IB, tá bom? Tá. Então, aqui tu vai colocar o valor do A que tu achar e o valor do B que tu achar. É isso. Uhum. Só que vai ter que tomar cuidado ali com sinais, etc. Tá bom? É que eu me perdi por causa do. É que tá meio separado, eu diria. Como assim separado? Tá meio que uma matriz dentro do. Mas é isso mesmo. Então. É uma matriz. É isso que vai prejudicar aqui a facilidade do problema. Não é muito fácil por causa disso. Tá? Uhum. Tu não vai simplesmente colocar o valor escalar ali do teu alto valor. Tu vai colocar como se fosse uma matriz. Esse é o problema. Tá. Então, de novo, é decorar, né? Vai decorar isso aí e pronto. Uhum. Então, vamos torcer, né, para tu ter problema só com dois valores complexos, para que tu tenha uma matriz 4x4 no máximo. Né? Qualquer outra coisa além disso vai ficar insano. Né? Insanidade total e absoluta. Se for só dois, até tá tranquilo. Fazer uma 4x4 não é tão feio assim. Beleza? E todo o Daí é muito resto é. tempo, né? Oi? É que daí é muito tempo. Muito tempo, muito longo, né? Vamos torcer para que Uhum. isso não ocorra. Agora vamos ver um exemplinho aqui. Para finalizar a aula, vamos ver como é que ele lida com tanta coisa. De novo, mesmo esquema, um sisteminha de uma equação de primeiro grau ainda. Muito bem. E aqui nós temos a nossa matriz. Nós vamos ter que fazer o quê? Achar o alto valor dessa matriz. Bem, ele nem achou aqui como sistema linear, então solução não dá teorema 5. Tá bom? Aquela mesma história, uma matriz especial. Matriz A2 por 2 dado em 2.35 é uma matriz especial. Como assim especial? 2.18. Onde tá? Por que ela é especial? Eu não entendi por que ela é especial. Uma matriz que segue esse padrão, beleza. Ah, tá. Ó, o que era isso aqui, né? Isso era simplesmente para você decorar algumas situações, tá bom? Isso aqui, ele está te mostrando que toda vez que tu tiver uma matriz 2x2 com esses padrões aqui, tu já vai ter uma resposta específica para os autovalores e autovetores, beleza? Tá. Mas aí, tá, é decorar. Se tu quiser decorar, decora. Senão tu vai lá e faz o autovalor, ok? Uhum. Tá. Então, Mas agora se tu daí, quiser, diga. esse especial seria, por exemplo, a diagonal principal o mesmo valor e na inversa ali seria com sinal trocado. Exatamente isso. Tá, ok. Então, se tu tiver isso, lembrei daquilo lá que eu vi, que é uma especial. Pronto, não precisa nem fazer a conta do alto valor, mas né, tem que ter memória. Eu já tô meio velho, não consigo gravar as coisas direito. Mas então é um caso especial, tá vendo? Caras iguais, né, diagonal principal, e iguais, porém se não é invertido aqui. Portanto, se tu fizesse o alto valor, tu ia ver que ia dar solução complexa, ok? Certo. Ia dar um lambda complexo lá, porque é da raiz de número negativo. Mas ele já falou, ó, não liga muito para isso, só decora esse negócio. Daí você decorou ali que a solução vai ser essa matriz, beleza? Certo. Então tá bom. Então, ó, já cortou um monte de serviço aí, né? Já cortou um monte de serviço. Porque Se agora, não for, a única maneira é calculando o alto valor, né? que Daí nem não nós tem essa. fizemos no problema anterior, né? Tá, ok. Isso. O problema anterior não tinha nada a ver com aquelas ali, mas calculamos tranquilamente. Então tá bom. Então significa que a exponencial escrito com essa matriz em cima pode ser dado dessa forma. E na menos t, e esse termo ali devido ao complexo. Até porque, ó, eu não lembro se tu
viu isso, né? A gente conversou um pouco sobre o que tu estudou, mas a gente tem uma coisa muito interessante na matemática, que é isso aqui, ó. Quando tu tem um e elevado a um iθ, um ângulo qualquer, tu pode dizer que isso é cosseno de θ mais i seno de θ. É daí que aparecem esses caras aqui, tá vendo? Cosseno de seno. Isso é de cálculo 1? Bem, eu vi isso em Matemática equações básica. diferenciais. Tá. É que eu não lembro disso aí, Esses não. termos de cosseno e seno, eles surgem da expansão por série de Taylor do E, tá bom? Uhum. Porque tu já sabe lá que tem a ver com aquele fatorial, com o negócio elevado lá, etc. X na n sobre n fatorial. Só que se tu abre os termos do x na n sobre n fatorial e divide eles da forma certa, tu consegue uma expansão do cosseno e uma do seno. Tá. Então, tem toda essa matemática por trás. E é até daqui que sai uma conta muito bonita, que é se tu colocar o θ igual a π. Tu já provavelmente já viu isso em algum lugar. O cosseno de π é menos 1 e o seno de π é 0. Então tu tem uma equação com todos os números legais da matemática aí, com E, com I, com π, menos 1, 0. Tá. Massa, né? Mas não, eu não vi não, fala a verdade. Sério, tu nunca viu isso? Tem um monte de matemático, engenheiro que tatua isso aí, por exemplo. É sério, porque é muito bonito, né? Envolve tudo quanto é número importante. Beleza. Mas a ideia é essa, tá? É daí que surge o porquê dos cossenos e senos, é isso, tá bom? Agora, para mais detalhes, daí demanda um pouquinho mais de estudo aí. De toda forma, resumiu trocentas linhas de conta aqui, porque a gente já encontrou que a solução é essa. E sendo essa a nossa soluçãozinha, é só agora multiplicar Pelo pelo... x0 que ele deu. Exato, Tá. pronto. Tá feito a conta. Ok. Ó, aqui um outro probleminha. Esse já não me parece ser o caso A, certo? Não é uma matriz especial. Então não vai sair tão rápido. Provavelmente vai dar complexo do mesmo jeito. Então E agora aí ele vai segue o mesmo mostrar... padrão. Coloca o vamos alto ver aqui, né? valor, depois o alto... Só que agora vai ser treta, né? Porque agora vai aparecer aquela matriz 8, 4x4. Né? Então nós temos aqui dois autovalores. Então, esse, por exemplo, é o A1 e esse é o B1. Aqui é o A2 e aqui é o B2. Então daí que vai ter a nossa 4x4. Vai ter que fazer todos aqueles termos. Achados os autovalores. Agora para achar os autovetores. É aquele mesmo papo também, tá? Apesar de ser complexo, é a mesma coisa. Beleza? Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Ele está dizendo que, nesse caso, o determinante deu 0. Muito bem. Então, elas são linearmente dependentes. É aquele caso que a gente já estava vendo lá. Ele busca uma relação entre os sistemas aqui e encontra isso, beleza? Certo. Que nem a gente fez lá, só que sem esses números complexos para prejudicar a nossa vida aí. Então, nós tivemos esses nossos dois Bem, esse é o nosso primeiro autovetor, que ele pode ser escrito como uma parte real e uma parte complexa, beleza? Continua sendo uma matriz só, continua sendo essa matriz coluna 2x1, mas é interessante aqui no contexto do problema a gente escrever a parte real e a parte complexa da matriz, ok? Tá, então a gente separa elas para facilitar. Exato, Tá. exato. Mas continua sendo uma solução que é uma matriz 2x1, tem que ser. Tá. E, muito bem. Então a gente tem o nosso primeiro autovetor e... Tá, cadê o outro? Vai ter outro? A gente tem dois autovalores, né? Mas vamos ver o que ele vai dizer aqui. Elemento evidente que vale restar que o autovalor, outro autovalor é conjugado desse. Ah, é verdade. Um é o conjugado do outro. E assim não precisamos calcular o autovetor associado a isso, pois encontraremos que o autovetor associado será o conjugado do que a gente já tem. Entendeu? Então tu nunca vai perder tempo fazendo a conta do autovetor para o outro autovalor, porque vai ser o conjugado do autovetor que você já achou. Quando o alto valor é conjugado do outro, o alto vetor também é a mesma coisa. Só que, é conjugado? sim, você está certo, é isso mesmo, só que não é quando, é sempre. Sim. Tá. Sempre que tu tem uma equação, os dois autovalores são conjugados um do outro, tá bom? Se tu tem uma equação 2x2, vai ser sempre conjugado um do outro. Porque se tu lembrar lá, da hora que a gente faz Bhaskara, né, a gente não fica com uma coisa sempre assim, ó, menos B
mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, Sim. certo? Então vamos dizer que a parte real vai ser esse, e daí tu vai ter um com positivo, outro com negativo do I. Raiz de delta. Isso. E esse positivo e negativo que muda é o conjugado um do outro. Entendeu? Conjugado. Então é sempre conjugado. Conjugado é só mudar o sinal da parte complexa. Então, na própria Bhaskara, a gente repara que um é conjugado do outro. Beleza? Certo. Certo. Bhaskara. Bhaskara é só aí no Brasil que chama. Aqui em Portugal eles chamam de fórmula resolvente. Não tem nada a ver com Bhaskara. Bhaskara é uma invenção de brasileira. Esse nome não tem nada a ver. Então, meu professor até disse. Professor não, eu vi em algum lugar, né? Que na verdade não foi Bhaskara que fez a forma de Bhaskara, ele roubou só o nome, alguma coisa assim. Pegaram de um livro, algum professor muito doido aqui no Brasil viu um cara chamado Bhaskara, onde escreveu sobre essa equação e a fórmula de Bhaskara virou por causa disso. Viagem, né? Que nem pegar o Stewart lá de cálculo e dizer, então o cálculo é Stewart. Fazer derivada se chama fazer Stewart. Coisa de brasileiro, né, mano? Tem condição um negócio desse. Daí tá, pronto. Então a gente tem aqui os nossos dois autovetores, e lembra que a gente usa os autovetores para escrever os P's. Então, ele está nos dizendo aqui que o P vai ser simplesmente, então, o primeiro lá, né? Vai ser só a primeirinha aqui. P vai ser a primeirinha, escrita desse jeito aqui, tá vendo? Pegou? Ali são as colunas viraram a matriz P. Essas colunas aqui viraram a matriz P, tá vendo? 0, 1. Tá, então ele pegou a parte imaginária primeiro e depois pegou. Tá. Não me pergunte por quê. Provavelmente porque fica mais fácil de inverter ou qualquer coisa do gênero. Porque a ordem aqui não importaria, tá bom? Beleza. E daí, uma vez feito isso, a gente tem aqui aquela multiplicação, né? E bem, qual que eram os autovalores mesmo? Só para eu não me perder aqui. Cadê os autovalores? Menos 1 Menos mais um. 2i. Isso. Menos 1 menos 2i. Então tá aqui, ó. Por isso que tá na matriz diagonal, beleza? Tá. Depois é só fazer a multiplicação que a gente já está acostumado e pronto, tá? Bem, eu tenho que finalizar por aqui, porque eu tenho outro aluno, mas é aquela história, tá bom? Aquelas multiplicações que a gente viu, só que agora tomando cuidado que vai ter os números complexos, e daí tem esses detalhezinhos que às vezes facilitam, beleza? Mas o padrão que segue é o mesmo também. O mesmo. A partir daqui é a mesma coisa. Vetor, P, Isso. P A partir menos daqui I. é exata a mesma coisa. Tá. E até o final continua tudo igual. Tudo igual, tudo igual. Belezinha? Ok, certinho. Então, Eu vou tentar resolver alguns exercícios do livro que o professor passou e qualquer dúvida pode mandar no WhatsApp ou como é que... pode sim, se eu conseguir responder, que eu estou sempre com bastante aluno, mas eu recomendaria fortemente que você refizesse os exemplos, tá bom? Tá, certinho. E só a dúvida do YouTube, o professor vai disponibilizar o link como... Vou mandar logo que o vídeo estiver pronto, eu já mando para